Nessa segunda sessão gostaria de falar a respeito do presente e do futuro da reforma. Talvez seja um pouco estranho ter ouvido falar sobre um evento histórico do passado e trazê-lo para o presente e lançá-lo para o futuro. Algo anacrônico, algo impossível, na verdade. Mas eu quero falar sobre o presente e o futuro, os princípios da reforma, como as grandes verdades da reforma protestante são relevantes para hoje e para o futuro da nossa igreja, da igreja do povo de Deus em toda parte. Veja novamente este versículo de Judas, versículo de número 3, na nossa leitura da primeira sessão. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Quando eu estava preparando esse estudo, alguns dias atrás, sobre o passado, o presente e o futuro da reforma, eu senti que não seria bom falar demasiadamente sobre cronologia. História não é cronologia. Cronologia é quando você pega o tempo como uma linha e começa a fatiar datas, reis, títulos, lugares. Porque história não é cronologia. História é o espírito das coisas que se sucedem no espaço e no tempo. De maneira que os acontecimentos, os atos, os eventos, as palavras, elas ficam para trás no passado, mas os princípios que moveram os atos, as palavras e os acontecimentos não morrem, seguem e permanecem. História é isso. Em algumas línguas saxônicas e germânicas, o próprio termo história, estudo histórico, é chamado de espírito, né? Em alemão, Hiddenis em holandês, o espírito, porque a história são aqueles princípios que movimentam os eventos. Assim, quando eu estou falando sobre presente e futuro da reforma, eu estou falando sobre esses princípios que moveram muitas coisas no passado e que ainda movem e devem mover coisas hoje e no futuro. Dessa maneira nós consideramos a reforma protestante pensando no presente e no futuro dela. Nós desejamos falar sobre princípios, os princípios que moveram a reforma e que são para hoje. E é isso que eu quero dizer sobre o presente e o futuro da reforma. É sobre isso que eu gostaria de falar. De outra maneira, você sairia daqui com muita informação cronológica, porém isso não lhe ajudaria muito na sua vida cristã. Gostaria de chamar a sua atenção para 3 grandes princípios já mencionados na primeira sessão da reforma do século XVI, que são para hoje: sola Escritura, sola Gratia e sola Deo Gloria. Os outros 2 princípios, sola Fide e solus Christus, estão contidos em sola Gratia, porque a salvação de um pecador é uma obra da graça de Deus, com base nos méritos de Cristo, recebida apenas pela fé. Então nós podemos sintetizar os solas, as solas, Escritura, sola Gratia e sola Deo Gloria. Todas as 5 podem ser sintetizadas nessas 3, sola Escritura, Gracia e sola Deo Gloria. Sobre esses 3 princípios para hoje que eu gostaria de lidar um pouco. Eles continuam relevantes, é claro, para os nossos dias. Quem discordaria disso? Porque as verdades pregadas pelos reformadores não foram inventadas por eles, mais uma vez, não eram opiniões pessoais, descobertas teológicas ou hermenêuticas deles, mas são parte da verdade que Deus entregou à sua igreja. De forma que as Escrituras, a Bíblia, elas são sempre atuais. É um livro maravilhoso, a Bíblia. É um livro vivo, é um livro que não perde a atualidade. E essas solas representam a vontade de Deus para o homem em todas as gerações, em todas as ocasiões. Essas verdades da reforma do século XVI, elas se transferem, assim por dizer, em atualidade para o cenário contemporâneo da igreja hoje. Eu gostaria de destacar alguns dos pontos proclamados pelos reformadores e a sua aplicação atual. E o primeiro princípio da reforma para hoje é que a reforma resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus, sola Escritura, mais uma vez. No período histórico em que a reforma tomou forma e aconteceu, as tradições da igreja católica dominante já tinham sido incorporadas nos padrões de comportamento do fiel. Os fiéis eram guiados em sua maneira de viver na vila, na comunidade, de agir, baseado nas tradições, e essas tradições já tinham mesmo ultrapassado as normas e diretrizes para a vida da palavra de Deus. As tradições do catolicismo romano já tinham passado, dominado a vida das pessoas, mais do que as diretrizes do texto da palavra de Deus. A Bíblia era mantida longe, não é, da compreensão dos devotos na época, longe de propósito, guardada nos seminários, nas línguas latinas, gregas, etc. Era considerada um livro apenas para os eruditos, obscuro, na verdade,
E você sabe, eles consideravam a Bíblia como um livro muito perigoso para as massas. E eles diziam coisas, como você já tem lido a respeito, que se você der uma Bíblia na língua das pessoas, elas lerem como coisas do tipo, aquele que quer entrar no céu, é melhor perder uma mão e um olho, você não vai ter uma pessoa que enxergue, e vai ser todo mundo maneta por aí. As pessoas não entendem a Bíblia, é muito perigosa a Bíblia, esse tipo de linguagem, esse tipo de argumentação. E os reformadores já descobriram e levantaram o único padrão de fé, que era a palavra de Deus, e por esse padrão, eles avaliaram as práticas religiosas em vigor da Igreja Católica. Agora, a Igreja Evangélica de nossos dias, vista como um todo, ela está voltando a se enterrar, marque isso, em um escombro místico, pseudo-espiritual novamente. Porque foi isso que o catolicismo romano fez, enterrou as verdades de Deus, a Igreja de Deus, debaixo de uma parafernália incrível, um escombro místico e pseudo-espiritual. A palavra de Deus tem sido deixada de lado em nossa geração, livro, texto. Não a estima por ele, simbolicamente, romanticamente falando, mas o uso do texto tem sido deixado de lado em muitas denominações evangélicas, de maneira que só a Escritura é necessário hoje, novamente, e sempre será. Você sabe, nós sabemos que no mundo de pessoas não convertidas, é o subjetivismo e o existencialismo que imperam na maneira das pessoas conduzirem as suas vidas, conhecendo o termo ou não. É subjetivismo, que eu acho, que eu sinto, opa, está acontecendo, coincidência, ou existencialismo, que eu sinto, a minha vida, meus problemas, coisas como essa. A única regra de vida no mundo parece ser comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você sabe também que entre as seitas há uma multiplicidade de padrões pelos quais a verdade é ensinada. A cena comum é a apresentação de novas revelações continuadamente. E geralmente de natureza escatológica, não é? Características muito fluidas e contraditórias, totalmente duvidosas, que levam a coisas absurdas, incríveis, como assassinatos e suicídios em massa, coisas como essa. É uma multiplicidade de padrões sobre a verdade e a apresentação de novas revelações contínuas. Mas no meio eclesiástico liberal é como observar também, já há muito tempo, o ataque contra a veracidade das Escrituras. Já são 2 séculos de contestação sistemática contra a palavra de Deus, como se a verdade cristã do cristianismo pudesse subsistir sem o seu principal fundamento, que é a inspiração plena da Bíblia. O fato de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus de capa a capa. Isso tem sido atacado já há 200 anos. Mas é no campo evangélico histórico que nós estamos agora assustados com os últimos ataques contra a Bíblia. Por que assustados? Porque as igrejas históricas foram esses mantenedores e guardiões da verdade, proclamadores dela, desde a Reforma até aqui. E tem havido muito ataque contra a Bíblia como a regra única e inerrante sobre a qual nós depositamos a nossa fé e tiramos a nossa prática. Ultimamente, muitos dos chamados intelectuais religiosos têm questionado essa doutrina, que afirma que a Bíblia é um livro inspirado, um livro isento de erros. Isso tem sido questionado. Nós podemos tomar como exemplo, por exemplo, o caso de muitos seminários nos Estados Unidos, no Brasil e em outras partes da Europa, onde a inerrância da Escritura hoje é questionada. E professores tentam distinguir entre partes inspiradas e partes não inspiradas das Escrituras. Isso hoje é ensinado e debatido em muitas academias. Afirma-se que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus, mas ela contém algo da palavra de Deus. Deus é muito mais amplo e se revela de maneira muito mais abrangente. Isso é algo novo. E a herança reformada sobre a inspiração total, plena das Escrituras, de que toda a verdade de Deus para a sua igreja, e que toda a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém, mas ela é a palavra de Deus, é urgentemente necessária nesse momento da vida da igreja. Eu quero dizer o seguinte: há muitas pessoas que você vai encontrar essas pessoas às vezes. Elas dizem, não, isso não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso vem do meio acadêmico. Por exemplo, ali está no livro de Jó, o diabo falando, e isso não pode ser palavra de Deus, é claro que não é. Mas nós cremos que é sim, porque Deus permitiu que isso acontecesse, para que nós aprendêssemos algo sobre Deus, sobre a provisão de Deus, sobre as astúcias do diabo. Assim, toda ela é inspirada. Foi registrado aquilo que vem do Senhor. Isso é um exemplo apenas. Só a Escritura pressupõe, então, a inspiração total da palavra de Deus. Não que haja partes não inspiradas.
O argumento é que muita coisa aqui no Antigo Testamento, em Gênesis, isso é coisa do folclore indígena, judeu, não é? Daquelas coisas da época que se infiltraram aqui. Tem coisa que é ouro, tem coisa que é barro. E esse é o argumento que você ouve da academia, como se Deus não tivesse a capacidade de separar entre o joio e o trigo, com a sua própria palavra revelada. Mas só a Escritura pressupõe a inspiração plena da palavra de Deus. Isso deve ser afirmado e reensinado e proclamado em nossos dias e compreendido por todo membro de igreja. Mas esse ataque à suficiência da Escritura não é algo que permanece apenas nos seminários. Porque hoje muitas igrejas no presente operam sobre uma base muito semelhante. Há centenas de igrejas que são inundadas hoje por estratégias que foram tiradas dos princípios da psicologia, dos métodos do mundo de negócio e marketing. Estratégias da psicologia para aconselhar os membros, como se a Bíblia não fosse o suficiente. Estratégias do mundo de marketing, de negócio, para atrair pessoas aqui para o nosso negócio e mantê-las aqui fiéis. Para compensar o que os seus líderes veem como uma insuficiência das Escrituras. Então nós precisamos dos métodos do mundo, das técnicas do mundo, das ideias do mundo, para uma Bíblia que não é suficiente para nos ensinar como pregar, como viver, como levar o Evangelho. Assim, a inerrância e a suficiência das Escrituras são prejudicadas por pressupostos de que a Bíblia ela é insuficiente para uma cultura pós-moderna. Deus não calculou direito as coisas, não previu que o ser humano mudaria, então a Bíblia ficou meio arcaica e nós precisamos de muitas coisas novas. As tradições de muitas igrejas evangélicas hoje, elas são diferentes, assim, das tradições do catolicismo romano, de fato. Mas a mentalidade, no entanto, é basicamente a mesma, que a Bíblia não é suficiente. Ainda embora isso não é afirmado de púlpito diretamente. No campo evangélico pentecostal, por exemplo, a suficiência da palavra de Deus já há muitas décadas é desconsiderada e substituída por alegadas revelações, sonhos, profecias, uma palavra do Senhor, coisas que se tornam determinantes das doutrinas e das práticas na igreja. O que o irmão ouviu, que o pastor teve um sonho, a igreja é meio que guiada por essas coisas e moldada por essas coisas. Assim, meus queridos amigos, esse legado da Reforma Protestante é fundamental para nossos dias. Só a Escritura continua hoje sendo o motor propulsor principal de uma reforma, seja ela qualquer que seja, qualquer que for. A palavra precisa ser a autoridade. Não é possível ter o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e Mestre e Senhor e rejeitar a base da verdade que Ele, o Senhor, nos deu. É impossível uma declaração do senhorio de Cristo e rejeitar o senhorio dele através do seu cetro, que é a Bíblia. É uma escolha clara, não é? Se você ama Deus, você ama somente a palavra escrita por Deus, revelada por Deus. Não é a palavra de Deus, mas palavras dos homens. As marcas desse afeto espiritual que estou mencionando agora aqui são evidentes na própria Bíblia. Isaías 66:2, mas para este homem olharei, para aquele que é pobre e humilde em espírito e que treme diante da minha palavra. Para uma reforma na igreja de hoje, só a Escritura é o carro-chefe. Agora, os irmãos conhecem o seu pastor? Eu creio que não é suficiente apenas nós levantarmos uma bandeira e sacudirmos ela belamente. Nós precisamos de uma atitude um pouco mais inteligente nessas questões, para aplicar esse princípio do sola Escritura hoje, para afirmar, em particular, sola Escritura. Afirmar a reforma hoje não deve ser uma questão simbólica, artística. Não ajudaria em nada a igreja, na verdade, não reformaria absolutamente nada. Não é questão de confeccionar camisetas, sola Escritura, 5 solas, ou adesivos para pôr no carro, ou criar uma banda reformada e dar um nome reformado para um time de esporte, o que quer que seja, um blog, páginas na internet, ou de viajar para a Alemanha e fazer um turismo reformado. Isso não afirma só a Escritura, nem promove reforma. Pensar a reforma hoje desta maneira não ajudaria em nada. Me parece que a maioria das pessoas estão fazendo é isso, celebrando a reforma. Eu penso que nós devemos ter uma atitude mais madura, inteligente aqui nesta igreja. Tudo isso é legal, é bonitinho, mas tem seu lugar, claro. Mas isso não causa uma reforma, meus irmãos. Nós estamos falando aqui de reformar a igreja, mas não existe a igreja, existe as igrejas locais. A Bíblia fala em termos de as igrejas.
e incutir esse glorioso princípio da reforma como sola Escritura e levar o povo de Deus de volta a uma submissão e amor à autoridade da palavra de Deus. Para isso, nós precisamos muito mais do que viagens aos lugares históricos da reforma ou mera conscientização sobre a reforma através de palestras comemorativas, uma placa na prefeitura para os protestantes, ainda que sejam válidas essas coisas. E para incutir um princípio na igreja local como este, sola Escritura, é necessário, creio eu, pregação expositiva das Escrituras. Isso é fundamental para afirmar e inculcar na mente do povo de Deus somente a Bíblia. Meus irmãos, não é suficiente apenas agitar a bandeira do sola Escritura, como eu tinha mencionado. Aqui no Brasil, estou usando um exemplo, uma ilustração, um forte movimento nos Estados Unidos também, já foi muito forte na Europa, mas não é tanto hoje, o movimento batista fundamentalista, que enfatiza muito a centralidade da Bíblia. Um movimento que surgiu no início do século XX, não é? Para lutar contra muitas coisas, contra o liberalismo que atacava a Bíblia. E a centralidade da Bíblia tem sido a grande bandeira do movimento fundamentalista batista. Eu não digo isso em um tom de crítica ácida contra esses queridos irmãos, não, porque eles combateram um bom combate durante um bom período. E eles dizem coisas como essa: bem, nós acreditamos na Bíblia, nós somos o povo da Bíblia, e nós acreditamos na Bíblia de capa a capa, do início ao fim, e eu sou um homem da Bíblia, e a Bíblia é a minha regra de fé e prática, e eu acredito na Bíblia debaixo da água, no espaço sideral, no deserto, no meio da floresta, a Bíblia sempre será a minha regra de fé e prática, eu sou crente da Bíblia, essa igreja da Bíblia aberta. Mas quando você visita igrejas desses irmãos, você percebe que a adoração não é moldada nos princípios da Bíblia. A membresia é composta de muitas pessoas não convertidas, não é uma membresia bíblica regenerada, que as pessoas entram para a membresia, para a igreja, por meio de um sistema de apelo emocional não bíblico, que não é uma igreja evangelística, trabalhadora, dedicada, fiel, e que a suficiência das Escrituras é para eles apenas uma bela bandeira. Uma bela bandeira para ser pendurada, não é real, só a Escritura. Ou seja, nós temos que ter uma atitude um pouco mais madura, inteligente, do que balançar bandeiras do sola Escritura. E o mesmo se aplica ao movimento neocalvinista no Brasil. 5 solas, 5 pontos do calvinismo. Parece que ser uma igreja reformada é apenas ficar falando sobre os 5 solas e os 5 pontos do calvinismo e estudar a confissão de fé dia e noite sem parar. Mas não tem mais nada de reforma em muitas igrejas que se dizem reformadas. Entre os neocalvinistas, muitas vezes, é uma bandeira para ser pendurado, ser reformado, não é real. Uma bela bandeira, mas nós queremos ser uma igreja reformada, mas nós não queremos ser uma igreja reformada apenas, nós queremos ser uma igreja reformada segundo a palavra de Deus. Os reformadores não voltaram a qualquer reforma ou alguma reforma, eles voltaram à palavra. E esse é um ponto de grande importância em nossos dias, quando muitos grupos reformados, sobretudo entre os batistas, têm surgido em toda parte. Eu acho que a nossa atitude deve ser mais inteligente do que balançar bandeiras. Deve haver uma urgente necessidade de pregar a palavra. E eu creio que a chave hoje, da reforma hoje, sola Escritura hoje, está no ensino expositivo nos púlpitos das Escrituras. Somente a Escritura para nós hoje precisa ser mais do que uma bandeira novamente, do que um adesivo numa camisa, um perfume, uma placa, um blog. Deve materializar-se sola Escritura no ensino contínuo e expositivo aplicado das Escrituras. Estou convencido disso. E aqui está o nervo da reforma para nossos dias. Uma pregação expositiva, vigorosa, aplicada, contínua. Deixe a palavra de Deus falar com autoridade novamente. Desliga o projetor, diminua as citações teológicas de autores e de filósofos e acabe com o entretenimento e pregue a palavra, e ensine a palavra e aplique a palavra e molde a igreja no que está escrito na palavra de Deus. Pregação expositiva traz isso, porque ela expõe as verdades. A eficácia da pregação expositiva está em muitas coisas. É por isso que nós podemos ter certeza de que sola Escritura, para a sola Escritura hoje, para a reforma hoje, pregação expositiva é a chave, creio eu. Veja, primeiramente a pregação expositiva, ela magnifica e põe em relevo o livro, a palavra de Deus, e menos o pregador. Uma das tragédias das igrejas evangélicas contemporâneas é esse culto aos líderes, essa adoração aos líderes. Você vê isso muito no meio reformado.
onde os pregadores se projetam e projetam sua personalidade, seus rostos, suas pessoas, mais do que a palavra. Mas a pregação expositiva, ela concentra-se nas verdades reveladas e não no pregador. Porque esse pregador, ele precisa estar ali no texto, na palavra, explicando, aplicando. Já não é mais a sua ideia, o seu raciocínio lógico, a sua tirada genial ou qualquer coisa que seja. A congregação percebe que a autoridade vem da palavra e a verdade vem da palavra. Ela magnifica a pregação expositiva, magnifica a palavra de Deus. Segundo, a pregação expositiva ensina ao povo de Deus sobre a glória e a autoridade da palavra de Deus. Quando os termos e as palavras que foram precisamente forjadas pelo Espírito e a estrutura colocada aqui, contendo doutrinas e aplicações profundas, são expostos e aplicados, então uma sensação de reverência pela palavra é formada no crente, que aos poucos percebe a inspiração divina deste livro. Todo domingo, toda oportunidade, o livro está sendo exposto, pregado. O senso de reverência da autoridade desse livro começa a tomar lugar gradativamente na mente do crente. Essa é uma das maiores marcas de um crente que amadurece quando ele sai do pentecostalismo, que depois de alguns anos a palavra se tornou algo que não era antes em sua vida. E conforme segue aprendendo as verdades profundas, diretamente do texto exposto, não do mero raciocínio, oratória e das anedotas do pregador, esse senso da glória e da autoridade da palavra de Deus é fixada na alma do crente. E esse é o propósito da pregação expositiva. Terceiro, a pregação expositiva é muito mais segura para o pregador. Porque o pregador, ele permanece dentro dos limites da verdade revelada no texto e não corre tanto risco de tirar conclusões que não tem base na verdade, quando ele lê um texto e sai andando de lá para cá, raciocinando o tempo todo, sem nunca voltar ao texto. Então ele fica mais dentro dos limites seguros das verdades reveladas na palavra de Deus. Quarto, pregação expositiva ensina o crente a valorizar, a análise e o estudo do texto da palavra de Deus. Ao contrário do texto contemporâneo, onde um versículo é lido no início do sermão, apenas na abertura de uma pregação e nunca mais se volta à Bíblia, está continuamente sobre a pregação expositiva da palavra, ensina o crente a manusear o texto bíblico e ter cuidado com ele. E com cuidado, comparando, pensando, refletindo, e meditar no texto mais do que apenas lê-lo. Crentes que se reúnem em igrejas, onde a palavra é pregada de forma expositiva, consecutiva, estão menos inclinados a serem, por exemplo, levados pelo movimento pentecostal ou neopentecostal, porque eles se tornaram homens e mulheres da Bíblia, ou para uma vida hedonista, centrada em si mesmo, ou pelas ondas do modernismo teológico na internet, ou o que quer que seja. Eles estão acostumados a manusear a palavra de Deus e ponderar nela e meditar. Eles não são pegos por um versículo fora do contexto. Pregação expositiva e consecutiva forma isso no crente. Bem diferente do cenário contemporâneo. O cenário contemporâneo chegou a um ponto, às vezes, absurdo. E crentes não observam isso. Observam muitas vezes na internet pregadores que vão falar alguma coisa sentado na sua mesa, a partir da Bíblia, ou pregar, e eles nem meramente leem o texto. Hoje eu vim falar aqui do Senhor para você, e eu quero falar do Senhor para você, e nunca leu, mas ele está manuseando semanticamente diante dos teus olhos o texto, para parecer que a autoridade vem da Bíblia, mas nem foi lida. Você já caiu nessa cilada alguma vez? Nós chegamos a este ponto hoje. Mas quando a palavra de Deus é pregada de uma maneira expositiva, consecutiva, os textos, as palavras, honrando a inteligência do povo de Deus que tem a Bíblia na mão para acompanhar e ver se isso é mesmo, isso traz um senso da glória da palavra, seriedade no povo de Deus, que não é mais levado facilmente por tantos enganos e engodos por aí, de pessoas que possuem maravilhoso carisma e oratória. A pregação expositiva reforma a vida do crente e da igreja. Bem, a pregação expositiva e consecutiva forma na mente do crente uma compreensão mais ampla de toda a revelação de Deus. Porque conforme nós vamos consecutivamente pelo texto e completamos todo o livro, fica que as peças do quebra-cabeça são colocadas, não é? Mas do que pregação esporádicas, num texto aqui, outro lá, vai lá, vem cá, e você não tem um conjunto da revelação em um livro, em um texto, em comparação com outro. Dificilmente isso acontece quando a Bíblia é estudada em textos desconectados a cada sermão. Mas a pregação expositiva, consecutiva, alcança isso muitas vezes e mostra a profundidade de um livro inspirado pelo Espírito num contexto específico de uma igreja. Assim, em termos práticos, a pregação expositiva aplicada da palavra de Deus imprime a autoridade das Escrituras na consciência do crente, defende, promove sola a Escritura, reforma o crente, reforma a igreja, ao contrário do período medieval. É claro, no atual
período cristão protestante como um todo, pelo menos teoricamente, a Bíblia é vista como a palavra de Deus. Em teoria, ela está acima de qualquer autoridade na maioria das igrejas evangélicas, mas na prática evangélica atual isto não é uma realidade, é apenas um mero sentimento. Eu acredito que a reforma hoje deva novamente ser uma ênfase nas Escrituras, e essa ênfase não pode ser apenas em termos de camisetas, adesivos e bandeiras, mas só pode ser alcançada no contexto da igreja local, e na igreja local com a pregação expositiva aplicada, moldando a igreja e a vida cristã de uma maneira direta pelas verdades. Isso é só a Escritura. Isso causa uma reforma, porque o Espírito irá aplicar as verdades, transformando, amadurecendo o povo de Deus. Bem, outro conceito resgatado, proclamado e defendido pela reforma foi o princípio da salvação por graça, pela graça de Deus somente. Os reformadores demonstraram isso de uma maneira maravilhosa, que os pecadores mortos em delitos e pecados são gratuitamente justificados através da redenção que há em Cristo Jesus. Eles proclamaram, como a palavra de Deus afirma, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Este foi o princípio dinâmico da reforma, assim por dizer. O carro motor foi um retorno à autoridade da Bíblia. O princípio dinâmico foi essa verdade: salvação é pela graça de Deus, é a dádiva de Deus. Que Deus graciosamente salve pecadores arrependidos por uma perfeita redenção que Jesus já alcançou, por sua vida perfeita, seu mérito, seu sacrifício. Assim, essa declaração de somente a graça, em contraste total com este princípio bíblico, não é proclamado pelos reformadores. A Igreja Católica ensina ainda hoje que graça é apenas uma ajuda para a salvação. Salvação não é inteiramente pela graça, é apenas uma ajuda. Você sobe essa escada e a graça te dá uma ajudinha naquilo que você já consegue fazer. E que essa graça que te ajuda, você recebe essa ajuda participando dos sacramentos. A graça é comunicada pelos sacramentos. Por isso a palavra sacramento, algo que comunica uma graça, uma força. Por isso que nós rejeitamos esses termos e usamos os termos ordenanças, batismo e ceia. Pasme que essa mentalidade, ela começa agora a se espalhar no mundo evangélico também. Que graça é apenas uma ajuda. E para muitos evangélicos, o homem está livre para obedecer a Deus, está apto a se arrepender por si mesmo e a crer em Deus e permanecer nele. Deixa eu dar um grande exemplo que representa muitos. A Associação Evangélica Billy Graham expressa isso da seguinte maneira: o homem está no site deles, o homem está em pecado, rebelião e separação de Deus, mas também está apto a obedecer, arrepender-se, crer e convidar Jesus Cristo para entrar e controlar a sua vida. Soa muito estranho, né? Agora que você já está com o ouvido bem afiado pela palavra de Deus. Mas essa mentalidade é facilmente vista no meio evangélico hoje, vista no meio pentecostal sobretudo. Como você sabe, nós também vemos isso na maioria das grandes igrejas históricas hoje, batistas, presbiterianas, a mesma mentalidade. E a maior manifestação prática desta mentalidade é o sistema de apelo, de vir à frente. Porque eu mostro que eu tenho condição de responder e me salvar vindo ao Senhor. Por isso um sistema como esse foi criado. Mas nós chegamos a um ponto, meus queridos irmãos, que mesmo entre reformados e calvinistas se vê uma mentalidade de Roma papal, que os sacramentos físicos são eficientes para a salvação, para obter uma graça do Espírito. No mundo reformado, por exemplo, o presbiteriano nos Estados Unidos, uma imensa ala presbiteriana norte-americana, um conhecido pastor americano, presbiteriano, reverendo chamado Douglas Wilson. Ele dirige um movimento chamado Visão Federal, que também tem sido chamado de Auburn Avenue Theology, Teologia da Avenida Auburn. E ele é acompanhado por um grande número de pastores e presbiterianos influentes, que defende esse homem, Douglas Wilson, junto com muitos outros, defende o novo nascimento, a regeneração por meio das águas físicas do batismo. Pastor presbiteriano declara, Douglas Wilson: assim, embora não tomamos a ligação entre o batismo na água e a graça para a salvação como algo absoluto, tomamos como a regra. Em outras palavras, pode ser salvo de outra maneira, mas a regra é salvação pelas águas. Eu não estou falando aqui de uma pessoa obscura, de um líder de algum grupo reformado pequeno em algum canto do mundo. Os livros desse autor estão sendo agora grandemente promovidos aqui no Brasil.
escreve muito na área de educação e em tantas outras áreas. Mas, amigos, no Novo Testamento há uma conexão absoluta entre o Espírito e a Palavra de Deus para a conversão, mas nunca entre graça e água física. Você nunca encontrará essa conexão. Experimentar o novo nascimento no Novo Testamento é pelo Espírito Santo, através do instrumento da Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, e não o Espírito Santo e a água do batismo. Assim, o apóstolo Pedro proclama: nascidos de novo, não de corrupção, mas de uma semente incorruptível, pela Palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Não pela água, não pelos sacramentos. Esse movimento forte, em uma ala presbiteriana norte-americana, é a posição, esse movimento, essa ideia, é a posição consistente de muitas décadas do movimento pentecostal também, que os mesmos são livres para decidir arrepender-se e crer em Jesus Cristo. De maneira que há uma necessidade hoje de uma ênfase contundente em somente a graça. Só a graça. Você percebe a reforma para hoje? Aqui está um elemento dinâmico. A gloriosa herança da reforma de que um pecador é salvo pela graça de Deus somente, sem os méritos humanos, sem a participação de elementos físicos, da graça dada por Deus pelo Espírito Santo. Em termos práticos, para a reforma hoje, creio que a grande ênfase, então, em vez de levantar a bandeira e produzir adesivos sola graça, deve estar na igreja local, na definição do que é o Evangelho da graça redentora. Não só desmascarar o ensino católico que se infiltra novamente por aí, a ideia da salvação por obras, pelo esforço humano, a capacidade humana, mas também enfatizar a definição reformada da doutrina do Evangelho. O pastor Peter Masters, bem conhecido em seu livro tão excelente, Médicos de Almas, faz um trabalho muito bom em diferenciar entre pregação em geral e pregação do Evangelho. O que ele faz é, na verdade, trazer a tradição reformada, puritana, e enfatizar isso aí naquele livro. E ele menciona que uma imensa quantidade de pregadores de nossos dias foram influenciados pela ideia comum hoje de que qualquer coisa que eles preguem, quando quer que preguem algo da palavra, eles estão pregando o Evangelho. A ideia de que toda a Bíblia é o Evangelho. E o sentido indireto, sim. Mas essa não é uma ideia mantida pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. É um equívoco de que o Evangelho é sinônimo de toda a Bíblia. Porque, como foi crido pelos grandes pregadores no passado, como Spurgeon, Calvino, o Evangelho tem em vista questões específicas de salvação, específicas, diretas, temas diretos sobre salvação. E o pregador deve estudar a palavra de Deus com um olho nesses temas de salvação para poder pregar uma mensagem evangelística. A sua mensagem precisa ser intrinsecamente uma demonstração do pecado e da graça de Deus para ser uma mensagem evangelística, do meio de salvação e as múltiplas consequências do pecado e a salvação que Deus proveu para o pecador. E isso é uma mensagem evangelística. Mais uma vez, falando da reforma no presente, não basta levantar a bandeira, vestir a camiseta do sola graça. O Evangelho da sola graça deve ser pregado novamente, com clareza do que seja este Evangelho, a doutrina do Evangelho, e com regularidade, continuidade na dependência de Deus. Pregações evangelísticas sejam insistentes, convincentes, persuasivas, construídas em textos claramente evangelísticos, deve ser a marca de um púlpito realmente reformado. Você sabe que no passado as igrejas criam assim. Tanto é que um dos cultos, pelo menos no domingo, era dedicado para uma pregação evangelística. Isso acabou em muitas igrejas. Ambos os cultos são doutrinários, ou só se tem um culto por domingo em muitas igrejas. E assim como a pregação expositiva é a chave para a reforma hoje, e a manutenção do ideal reformado bíblico da Escritura somente, a pregação claramente evangelística regular é a chave para manter o ideal reformado bíblico do sola gratia. Bem, há muitos benefícios da pregação distintamente evangelística para a igreja local quando é feita de uma maneira regular, continuada todos os domingos. Como, por exemplo, um dos cultos dedicado à mensagem do Evangelho. Primeiro, porque é o comando de Deus que o Evangelho seja pregado. Não que ele seja pregado uma vez na vida ou uma vez na morte, mas regularidade. Que as pessoas estão partindo para a eternidade. É pelo Evangelho que almas preciosas serão convencidas pelo Espírito, e esse é o método de Deus. Segundo, a pregação regular do Evangelho traz os eleitos para dentro do reino e confronta aquelas pessoas que estão na igreja, mas motivado por qualquer outra coisa além de buscar a Deus. Você sabe que as igrejas são permeadas, igrejas grandes,
de muita gente não convertida que não está buscando a Deus, que está ali porque não tem o que fazer à noite, está buscando uma esposa, buscando um marido, um lanche, vender algum produto. Mas quando o Evangelho é pregado com regularidade, essas pessoas não aguentam ouvir o Evangelho, uma confrontação sobre o pecado, e elas logo saem dali. Isso protege a igreja. Se elas não estão buscando a Deus, não estão ali para ouvir o Evangelho, então isso filtra, isso protege a igreja, isso é um fato. Se você não está buscando a reconciliação com Deus, então você não continua a aguentar ouvir uma mensagem clara e confrontadora sobre o teu pecado da palavra de Deus. E assim a pregação do Evangelho regularmente protege a igreja e traz os eleitos para dentro da igreja. Terceiro, a pregação regular do Evangelho afirma na mente dos ouvintes regulares a necessidade imperativa de conversão antes de se tornar parte da igreja. Isso traz a pessoa a perceber que primeiro eu tenho que nascer de novo antes de eu ser parte dessa igreja. Antes que alguém seja parte da igreja local de Cristo, ele precisa nascer de novo em Cristo. E quando o Evangelho é pregado continuamente, essa pessoa é formada na mente dos ouvintes. Quarto, a pregação regular do Evangelho treina o crente a discernir os verdadeiros sinais de conversão. Você passa a perceber uma pessoa salva e não salva com mais facilidade. E algo muito importante em nossos dias, poder discernir entre sinais de verdadeira conversão e sinais que não são de verdadeira conversão, são mera religiosidade, onde há milhares de evangélicos não convertidos na participação de muitas igrejas. Quinto, a pregação regular do Evangelho treina o crente que ouve regularmente os argumentos evangelísticos para usar em seu testemunho pessoal ao longo da semana. Deus é muito mais sábio do que nós a determinar a pregação do Evangelho de uma maneira contínua. Irmãos, nos nossos dias não basta apenas assinar a bandeira sola graça, é necessário resgatar a pregação distintiva, distintamente evangelística, contundente, contínua, regular, persuasiva. Essa é a reforma para hoje. Essa é a reforma para os nossos dias. Um terceiro grande princípio bíblico da reforma que é para hoje é o princípio de que toda a glória deve ser dirigida somente a Deus. Em tudo. Só lhe deu glória. Os reformadores perceberam isso, que o princípio de dar louvor e glória a Deus somente segue logicamente os outros princípios solas. Porque se justificação é somente pela graça de Deus, é somente através de um dom, uma dádiva de Deus, através da fé que Deus dá, e é somente em Cristo que é Deus, então glória, louvor seja unicamente dado a Deus, em todas as coisas e sempre. E eles ensinaram, e eles viveram esse princípio, e esta é a resposta adequada e sincera de um crente. Somente a Deus seja glória, e não Maria, e não o Papa, e não os santos, e não qualquer outra pessoa. Estou absolutamente solene nas palavras do profeta Isaías: não é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu preciso ir direto ao ponto na aplicação deste ponto aqui. Em nossos dias, o campo de combate do só lhe deu glória, a reforma de fato, a luta pela manutenção desse princípio, só lhe deu glória, onde ele é lutado, combatido na igreja evangélica atual, é na adoração a Deus na igreja. É ali que está a grande trincheira. Eu creio que ali na adoração do povo de Deus na igreja está a grande trincheira de combate, a frente de combate para a manutenção do princípio só lhe deu glória. Amigos, você sabe, reverência deve começar no lugar de adoração. Se não começa ali, não começará em nenhum outro lugar na vida do crente. Que a glória de Deus é afirmada ou desprezada em nenhum outro campo mais intrinsecamente do que na adoração dele pelo seu povo na igreja. Que no culto público do povo de Deus é Deus quem estabelece o que é aceitável em sua adoração, em seu louvor, e quem diz o que não é aceitável. Um dos grandes princípios resgatados na reforma foi esse, que só Deus tem o direito de determinar a forma correta e verdadeira de sua adoração, e não os crentes. Deixa-me ilustrar o que eu estou dizendo aqui, você perceberá. Eu já trouxe essa ilustração antes. O que você pensaria se durante um culto evangélico, não católico, evangélico, protestante, o pastor fizesse o sinal da cruz no púlpito antes de começar a pregar? O que você acharia de um negócio desse? Ou que os diáconos da igreja entrassem antes da mensagem ser pregada e o pastor pregar com uma grande Bíblia carregando e marchando e pôr-se solenemente no púlpito e fizessem coisas como essa? O que você acharia disso?
ou que se fosse aceso o incenso num canto ou no outro canto da igreja, simbolicamente representando as nossas orações que vão ser elevadas ao Pai, ou que o pastor, no momento da ceia, ele se prostrasse diante dos elementos da ceia, beijasse e depois começasse a dividir. O que você acharia de uma coisa dessa? Eu tenho certeza que cada um de nós, condenaria essa prática, não é verdade? Claro que sim. Mas por quê? Porque elas não são só da Escritura, elas não são bíblicas. Elas foram criadas na igreja, mas não tem sanção bíblica para isso. Deus não exige, nem estabelece essas coisas em seu culto de adoração. Assim, elas não são válidas, não são aceitáveis, porque são invenções de homens introduzidos na adoração. A Bíblia não nos ensina a fazer sinal da cruz, acender velas, queimar incenso, procissão. Tudo isso não passa de invencionice do catolicismo romano ao longo dos séculos. Práticas eclesiásticas inventadas por homens ao longo de muitos séculos, que foram se cristalizando dentro daquela igreja, e todos nós estaremos bem certos em condenar essas práticas como falsas, como não bíblicas. Mas deixe-me agora ir além, então, para você perceber o ponto. E se num culto evangélico, o culto começasse logo no início com uma apresentação de solo do pastor, e o pastor logo na sequência chamasse uma banda evangélica, e depois viesse uma coreografia evangélica, simbolicamente representando o trono de glória de Isaías, e os anjos adorando, alguma coisa assim. Claro, tem que ter alguma razão por trás. Então, houvesse um coral cantando belos hinos, enquanto a congregação se deleita maravilhosamente, diz amém, amém, aleluia. E as orações fossem feitas em conjunto, todo mundo orando ao mesmo tempo, em voz alta. E na hora de cantar o hino, o pastor dividisse as vozes masculinas, as vozes femininas. Os homens cantam a primeira estrofe, as mulheres cantam o refrão, coisas como essa. Ou que o pregador, tudo que o pregador dissesse fosse seguido de palmas para Jesus, palmas para Jesus. E também, ao final da pregação, as pessoas fossem convidadas a vir à frente, para que a gente ore por você, ou que levantasse a mão. E se o culto fosse culto da noite, não fosse um culto, mas fosse um culto musical, a palavra não fosse pregada, fosse só uma cantata de Natal ou apenas alguma cantata, sem pregação da palavra, só uma palavrinha no final, 5 minutos, 10 minutos, para não entediar ninguém. E se a mensagem fosse uma série de imagens do data show, andando de lá para cá, coisas como essas, os versículos ali, e o pregador devesse caminhar entre as pessoas, impondo as mãos, e no final do culto ele fosse tirado do palco com uma nuvem de fumaça, alguma coisa maravilhosa, para concluir o domingo e iniciar a semana. Será que essas práticas seriam tomadas como erradas entre os crentes evangélicos? Creio que não. Creio que não. Por quê? O que torna estas práticas mais aceitáveis aos olhos de crentes do que aquelas anteriores, do incenso, do sinal da cruz e tudo mais? O que as torna mais aceitáveis pelo povo de Deus é que essas práticas já fazem parte da cultura evangélica há muitas décadas. No entanto, elas simplesmente não têm qualquer base sola escritura na palavra de Deus. Elas foram introduzidas gradativamente, copiadas uns dos outros nas igrejas e trazidas para as igrejas. Tudo isso não passa de invenção evangélica, que foi copiada ao longo dos anos, e pastores desavisados, mal preparados, permitiram essas coisas, porque traziam algum resultado pragmático em atrair pessoas domingo após domingo. Assim, elas não são válidas ou aceitas, porque são invenções de homens introduzidas no culto do povo de Deus a Deus. O que diferencia elas das práticas católicas romanas, do incenso, do sinal da cruz? Absolutamente nada em termos espirituais bíblicos. Ambas são pura estética, puro entretenimento, foi trazido para dentro da igreja, até que os reformadores chegaram e disseram: para fora com o teatro e a parafernália católica romana. Essa é exatamente a mesma postura que nós temos que ter hoje. Para fora com o teatro pentecostal e a parafernália pentecostal que invadiu igrejas históricas, porque a adoração contemporânea, queira ou não queira, é a adoração pentecostal que foi trazida para igrejas históricas. Adoração exuberante, estética, dos sentidos, do entretenimento, da minha habilidade no instrumento, com a minha voz antropocêntrica, da projeção do ego, da habilidade da pessoa. Isso não é bíblico. Isso não vem da palavra de Deus. E creio que nós devemos considerar com seriedade, muita seriedade, essas questões. Aqueles reformadores enfrentaram aquelas práticas católicas romanas e conseguiram perceber através delas quão distante estavam da palavra de Deus.
Mas será que nós encaramos essas práticas evangélicas de hoje, lendo através delas e com seriedade encaramos quão distante elas estão da palavra de Deus? Somos nós reformadores ou apenas pessoas que vestem camisetas da reforma? Só lhe deu glória, meus queridos irmãos. O que a igreja protestante de nossa geração está fazendo ao permitir estas coisas? Ela está fazendo o inverso da reforma protestante. Ela está voltando ao culto católico romano, da estética, das luzes, dos vitrais, das grandes catedrais, da estética, da impressão sobre a emoção. Era para isso que construía grandes coisas belas, para impressionar os sinos, as velas, os incensos, os mantos, pressionar os sentidos, enterrar a palavra de Deus por trás de tudo isso aí, das cores dos movimentos. É a glória de Deus que está em vista nessa questão. A glória de nosso Deus. Ou o culto é vertical, inteligente, dirigido a Ele, tem Ele no centro, ou ele é horizontal, uma apresentação com o adorador e seu prazer no centro. Não há meia questão nisso aqui. Ou nós vemos através disso, ou nós fechamos os olhos para isso. Foi através do estilo do culto contemporâneo, que em sua essência, como eu disse, é pentecostal e católico romano, que muitas igrejas sucumbiram ao mundanismo. O culto bíblico é um campo vital pelo combate da luta para a reforma hoje. Mais uma vez mencionando o pastor Peter Masters, em um livro maravilhoso escrito por ele, chamado Adoração em Crise. A editora Princípios Reais está revisando esse livro para lançá-lo novamente com o título A Essência da Adoração. Ele foi muito perspicaz em capturar o que está acontecendo no cenário protestante já há 40, 50 anos. E ele coloca no culto bíblico o ponto-chave da luta pela manutenção de uma igreja realmente reformada de acordo com a palavra de Deus. Eu vou fazer uma citação um pouco longa, mas importante, eu chamo sua atenção para ela, então nós concluímos aqui essa segunda sessão. Ele diz: a adoração é o assunto mais importante que confronta as igrejas bíblicas na atualidade. Há alguns anos, um grupo de líderes influentes desencadeou uma tentativa de aproximar católicos e evangélicos, propondo cooperação na obra de evangelização das nações. O custo seria elevado. O obscurecimento das doutrinas essenciais concernentes à salvação seria o custo. Muitos evangélicos sucumbiram, mas outros permaneceram firmes, particularmente quando, em determinado momento, alguns dos líderes proeminentes se levantaram em defesa do Evangelho, insistindo que a justificação pela fé é o único caminho para a salvação das almas perdidas. Mas, ao mesmo tempo, naquele contexto, práticas pentecostais já se espalhavam rapidamente pelas igrejas católicas e evangélicas em toda parte, entre os católicos com o movimento da renovação carismática, conduzindo muitos evangélicos mais fracos a acreditarem que os católicos deviam ser igualmente salvos, uma vez que experimentavam os mesmos fenômenos carismáticos de línguas estranhas e de euforismo. As marcas distintivas da salvação sofreram um retrocesso severo, mas um grande número de igrejas evangélicas permaneceram ilesas a esse movimento, jamais aceitando as práticas pentecostais como bíblicas. No entanto, a revolução da nova adoração, do novo louvor, acelerou a sua própria influência na igreja, mostrando-se muito mais perigosa que as tendências anteriores. Igrejas que até então defendiam a justificação somente pela fé e mantinham-se isentas de ideias pentecostais, ficaram sob a imensa pressão de adotarem o estilo de louvor pentecostal de expressão do ego. Aqueles que o fizeram começaram a ser moldados pelos novos cânticos que eles cantavam e pela música que tocavam. Em pouco tempo, elas já não podiam mais notar grandes diferenças entre elas e aqueles que produziam os novos cânticos. Essas igrejas agora estão sendo gradual e inevitavelmente absorvidas pelo movimento pentecostal e pelo evangelicalismo ecumênico de nossos dias. Outrora, elas se recusavam a abandonar seus distintivos evangélicos, adulterando a doutrina ou aceitando os fenômenos pentecostais, mas agora essas igrejas são estimuladas pela euforia ou pela eufórica droga do estilo contemporâneo de adoração. Às vezes, a integridade da pregação é mantida, mas até quando, uma vez que o caráter distintivo da igreja foi mudado pela adoração? Quer os seus defensores admitam isso, quer não, o movimento de louvor contemporâneo é o instrumento atual usado para derrubar as muralhas doutrinárias de Sião. Como o arqui-inimigo da Igreja de Cristo e da alma humana está se esforçando para realizar essa catástrofe.
O cenário do novo louvor e adoração é, sem dúvida, o nosso inimigo e não nosso aliado. Se dermos à nova adoração a menor oportunidade, ela arruinará a maior atividade confiada a nós, a reverente, alegre e inteligente oferta de louvor espiritual. As igrejas que começam seus cultos cantando um dos cânticos do cenário atual, advindo dos músicos pentecostais, em breve estarão cantando 2, 3, acrescentando uma banda e daí por diante. É bastante perceptível que em todo lugar onde o novo louvor tem sido adotado pelos evangélicos, se introduz uma perda de reverência, unido ao mundanismo e à superficialidade. Levando em conta a experiência de muitas igrejas, fica evidente que o novo louvor traz consigo madeira, feno e palha para dentro da igreja, roubando o poder e a glória da verdadeira adoração. Quantas igrejas se afastarão dos caminhos antigos bíblicos através da adoração de estilo contemporâneo? Onde estará a sua igreja em 10 ou 20 anos a partir de agora? Tornar-se-á uma igreja semi-pentecostal, com pessoas dançando, esticando a mão para cima, gritando aleluia, caindo pelos corredores, tremendo. Será impossível perceber que já foi uma congregação conservadora que amou a Bíblia, ou ela ainda estará representando a verdade pelo poder de Deus? Fecho a citação aqui. Amigos, o que está em vista é a glória de Deus em sua igreja. Só lhe deu glória. Satanás procura roubar a glória de Deus e dirigi-la a si mesmo. E todas as forças de nossa alma devem ser colocadas para a reforma da adoração em nossas igrejas locais. E isso é um padrão da palavra de Deus. Uma adoração bíblica digna do Senhor é o resultado de todos os outros princípios. Porque só a Escritura e só a graça resultam em só lhe deu glória. Como Israel na antiguidade, eu concluo aqui, a igreja atual de muitas maneiras tornou-se deserto e desolação. Estamos dispostos então a levantar da complacência espiritual, ver através do erro e rejeitar o erro, para abraçar esses princípios da reforma novamente. Então exija pregação expositiva, pregação regular da doutrina do Evangelho, adoração vertical e bíblica na igreja. Estes mesmos princípios foram utilizados pelo Senhor em reavivamentos ao longo da história da igreja. Esses mesmos 3 princípios. O presente da reforma, como o futuro da reforma, é somente as Escrituras. É necessário buscar na Bíblia toda a direção para a formação da igreja, para as nossas vidas, e o nosso único objetivo deve ser em tudo isso, só lhe deu glória. No combate de ontem, pela verdade entregue aos santos, no combate de hoje, no combate de amanhã, a espada do Espírito para a luta e defesa da verdade nesse combate, uma vez entregue aos santos, é a mesma, somente as Escrituras. Que Deus nos ajude a provarmos-nos fiéis a esses princípios, amados pela igreja ao longo da história da igreja. Que nós possamos ser fiéis à nossa posição como pregadores, líderes, evangelísticos, crentes, membros da igreja, como verdadeiros crentes, reformados segundo a palavra de Deus.